Olá, meu nome é Flávio Barros, esse é o nosso canal #Pensar Diferente e o tema que nós vamos trabalhar hoje é: os maus comportamentos da sua família não precisam ser os seus. Liberte-se! Meus queridos, a partir desse entendimento que a gente tem de que a gente nasce em uma família, a gente nasce em um lugar onde pessoas, cuidadores, pais, mães, avós, uma série de outras realidades vão nos ensinando, nos educando, nos criando, e a gente vai aprendendo uma série de situações e uma série de comportamentos, uma série de formas de nos expressarmos no mundo dentro desses contextos que nós estamos inseridos, que nós chamamos de família. E aí, nós adquirimos muitas questões positivas e boas para o nosso processo de crescimento humano, mas também adquirimos alguns comportamentos maus, que não são tão bacanas assim, que não nos ajudam tanto e que até nos atrapalham, até nos impede de crescermos e nos desenvolvermos de uma forma mais humana, mais sadia, de uma forma mais favorável. E aí eu quero listar com vocês uma série de comportamentos, os quais são comportamentos que nós tendenciosamente aprendemos dentro do nosso contexto familiar e que de alguma forma faz com que a gente ainda se comporte como a nossa família está acostumada a se comportar, de uma maneira não tão bacana, de uma maneira não tão legal. Tem até comportamentos que nós vemos nos nossos familiares, que a gente vê na nossa família, mas que a gente mesmo não aceita, que a gente mesmo acha que não é bacana. Mas se nós formos analisar e perceber, esses comportamentos ainda estão presentes. Nós ainda produzimos esses comportamentos. Então a gente precisa parar e refletir para que a gente veja em nós também aquilo que está no comportamento dos nossos familiares, que nós até não julgamos ser tão bacana e que não é tão legal, mas que a gente ainda produz. Beleza? Então, existem famílias que têm uma tendência a serem muito críticas, e aí elas criticam tudo o que um dos outros faz, que os membros daquele contexto familiar faz. Um ou outro se critica o tempo todo, não se reforça de forma positiva, não reforça o que é feito de bom, só aponta os defeitos, as dificuldades, os problemas, e aí você e eu, às vezes, que compomos esse contexto, tendemos também a nos tornarmos muito críticos, altamente críticos a tudo e a todos. Também existem famílias que são muito invasivas, muito julgadoras. O tempo todo eles vivem em um emaranhado de que parece que não existe espaço de cada um naquele contexto familiar. Aquele espaço é meio que embolado, né? E ali emaranhado por todo mundo. E aí eu não sei o meu limite, eu não sei respeitar aonde o direito do outro começa e o meu termina, porque é tudo misturado. Então a tendência daquela família é ser muito invasiva, entra na vida do outro sem ser convidado, dá pitaco sem ser convidado, não respeita o outro, critica o outro o tempo todo, julga o outro, aponta o tempo todo uns aos outros, né? Porque não conseguem entender que pode haver respeito, que o fato de ser família não significa que ele pode invadir a vida do outro, que ele pode intervir, que ele pode entrar com os seus julgamentos sem ser convidado, ou entrar de uma forma de ser suporte, de ser ajuda, e não somente de ser apontamento, de ser julgamento, de ser crítica. Entender que cada um tem um espaço, esse espaço precisa ser respeitado. E aí você tende a desenvolver esse comportamento invasivo. Nas suas relações entre amigos, no trabalho, você acaba sendo muito invasivo, você acaba não conseguindo muito ser respeitoso no limite e nos direitos que o outro tem e no impor também do respeito aos seus limites e aos seus direitos. Também existem famílias que são muito mentirosas, tendem a mentir o tempo todo por tudo, são enganadoras, são até trambiqueiras, né? Tem famílias que não conseguem trabalhar a verdade. Eu estou falando daquela verdade de ficar apontando o outro, não de... Poxa, aconteceu uma situação, compartilhar aquela situação sem esconder ou inventar ou mentir para poder... Porque tem medo do apontamento, tem medo do que pode vir, da bronca, tem medo da represária, seja lá o que for, tem medo do que pode acontecer de se falar a verdade. Então tem famílias que por tudo falam mentira, até por coisas bobas, simples. E aí você adquiriu o hábito de mentir simples. Hoje você mente, né? Mente que nem sente, como a gente diz por aí.
né? Só que assim, a mentira tá aí no seu comportamento e às vezes, se você for perceber, é tendencioso no histórico da sua família a questão da mentira, de ser trapaceiro às vezes também, ser enganador, de passar as pessoas para trás, de querer tirar proveito. Começa a analisar a tua família, que pode ser que no seu comportamento também há esses tipos de comportamentos produzidos. Também tem pessoas e famílias que são muito brigonas, aquela família que briga por tudo, tudo tem que resolver no grito, tudo é nos peitos, no berro. E aí a gente, às vezes, começa a lidar com as nossas realidades, com os nossos relacionamentos fora do contexto familiar, que também já é no berro, que também já é no peito, também já é na raça, e a gente começa também a produzir esse comportamento. Mas se você for analisar, olha lá o histórico, olha lá o contexto onde você foi criado, para ver como que isso também não estava tão presente lá. Né? Também tem aquelas famílias que são snobs, que são super superiores, né? Que tudo é eu sou bom, eu sou melhor e etc e tal, e querem ser melhor do que os demais. Dentro dos, dos grupos de parentes, são aqueles, né, cheios de arrogo, cheios de soberba, né? Ai, coisa de pobre, ai, que coisa de favelado, porque a gente é assim, porque a gente é assado. Tem essa questão de se colocar superior às outras pessoas e se sentir melhor. Às vezes você também pode trazer no seu comportamento, entender esse comportamento olhando o comportamento familiar. Também tem aquelas famílias que são extremamente frias afetivamente e muitas das vezes também são distantes do contato afetivo, não conseguem dizer palavras de afeto, não conseguem ter comportamentos de afeto. E aí você também tende a ser uma pessoa distante de afeto, de abraços, de carinho, de palavras positivas, de palavras boas, né? E tantas outras coisas que são de cunho mais afetuoso. Também tem famílias que não gostam de estudar, tem famílias que não prezam o estudo, tem família que não tem o hábito do estudo. E se você for perceber hoje, você também tende a ser assim, deixa o carro do som passar da propaganda, porque tá atrapalhando a minha gravação. Ai, passou, mas vamos lá. Tem famílias que não gostam de estudar, tem famílias que não gostam. E às vezes você tem tanta dificuldade de estudar, parece ser um martírio para você estudar, né? Mas olha a tua família tem a tendência de estudar, ela estudou, ela preza isso, ela se esforça, é normal, né? Tem pessoas formadas na sua família, como que é a sua família, né? Porque aí você precisa analisar um pouquinho também esse histórico, porque esse comportamento que às vezes a gente produz, tá lá. E também às vezes tem aquela família que não vislumbra coisas melhores, sempre tá sempre se contentando com o que tem, tá tudo bem. Às vezes poderia ter coisas melhores, poderia estar vivendo melhor, não só de cunho financeiro, mas também de cunho de convívio familiar mais saudável, mais harmônico. Mas não, se contenta, tá bom, é assim mesmo, não tem jeito, não vai dar certo. E aí você traz meio que isso, você é meio paradão na vida, não corre atrás, não busca ser melhor, tá sempre no marasmo, né? E sempre naquele, tá tudo bem, tá bom assim mesmo, não tem jeito, não vai dar. E aí, se você for analisar a tendência da sua família, analisa lá e vê se esse comportamento também não pode estar expresso lá. Porque é muito natural que tudo que a gente vai aprendendo ao longo, a gente aprende no nosso contexto familiar e depois a gente vai expandindo para os outros grupos sociais, os nossos aprendizados e as nossas trocas, né? Porém, a nossa família, né, o nosso contexto familiar é muito basal, ele é muito forte, né? E a gente tem muitos aprendizados ali que não são bacanas. Então é importante que a gente olhe para esses comportamentos, que muitas vezes a gente não acha bom, e comece a romper com eles, se libertar, trabalhar em nós essa realidade. Eu quero trazer aqui 3 pontos que podem nos ajudar a fazer um desvinculamento, a se desvincular, né, de todo esse aprendizado que muitas vezes é forte e enraizado em nós. O primeiro ponto é o que nós já estamos fazendo aqui. Parabéns para você que já está vendo esse vídeo, porque o seu processo de transformação, de mudança desses comportamentos começa aqui. Porque o primeiro ponto é a reflexão, é refletir sobre essas questões, e nós já o estamos fazendo. Porém, não só a reflexão, mas o reconhecimento e aceitação. Eu preciso reconhecer que isso existe em mim, na minha família, e aceitar que existe essa tendenciosidade comportamental no meu contexto familiar e que isso também pode estar presente também no meu comportamento. Então eu preciso refletir, aceitar e reconhecer. Muitas das vezes com esses 2 itens, refletindo, aceitando e reconhecendo, né, eu mudo. Eu já consigo melhorar o meu comportamento, eu já consigo começar a não produzir mais aquele comportamento, né, que eu estava acostumado a produzir no meu dia a dia. Eu já consigo me auto-monitorar, me auto-policiar,
né, me acompanhar as minhas atitudes, o meu comportamento, ao ponto de, quando eu perceber que eu vou produzir aquele comportamento, eu paro, reflito, não é assim, não é bacana, isso não é legal para mim, eu mudo. Mas às vezes os aprendizados são tão fortes, tão enraizados, que só refletir e reconhecer, aceitar, não resolve. Então eu preciso de intervenções técnicas. Eu preciso de intervenções psicoterápicas, porque essas questões a gente também trabalha em terapia. E através desse suporte técnico eu vou conseguir entender um pouco melhor esses aprendizados, esse contexto, em que dimensão, em que profundidade da minha instância psíquica isso se deu, para que eu possa melhor trabalhar e conseguir me desvencilhar ou aprender a lidar melhor com esses comportamentos que são tidos como comportamentos maus, produzidos pelos meus familiares, e que eu quero me apartar deles, eu quero me desvincular, me libertar, para ser uma pessoa muito mais saudável, muito mais feliz e muito melhor no mundo, beleza? Deixe seu like nesse vídeo, o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, convide outras pessoas a assistir esse vídeo, compartilhe com seus familiares, coloque lá no grupo da família, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas realidades. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, faça parte, clica no sininho depois que você clicar em inscrever-se, e aí você vai ser comunicado todas as sextas-feiras quando eu postar um vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado por ficar comigo, por mais essa reflexão. Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom e de melhor para você. Tchau, tchau.